tendo em metade do mês de janeiro. Eu tava, pessoal, já tem alguns dias antes de a gente entrar no texto aqui, com uma palavra muito forte no meu coração, muito forte, sobre o que fazer para ter a presença de Cristo em nosso lar, né? A gente vê as pessoas planejando tanta coisa, e a maioria dos planejamentos das pessoas é planejamento material, planejamento financeiro, não que seja errado, ou que não seja da maneira certa, né? A Bíblia ela é bem categórica quando fala que se você quiser ir ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas nos dias de pensar em tanto materialismo, eu me lembrei de um hino muito forte que dizia assim: enquanto muitos querem ganhar o mundo, enquanto muitos querem em base a tanta prosperidade, eu quero saber se Ele está comigo. Se quando eu durmo ele entra no meu quarto, se quando eu acordo pela manhã antes de ir para o trabalho Ele está comigo, se quando eu entro no carro Ele está comigo, se eu vou pegar o ônibus Ele está comigo. Você já se preocupou com isso? Não só se o nosso nome vai sair na melhor redação do Enem, ou se o nosso nome vai sair naquele concurso público que a gente tanto deseja, mas se preocupar de fato se o nosso nome está escrito no livro da vida. Não só se preocupar se Deus pode nos entregar um carro melhor esse ano de 2025, mas se preocupar se Ele tem uma carruagem celestial para nós, se temos um lugar guardado com Ele. Isso tem chamado minha atenção. Quando eu comecei a estudar, eu observei que no Novo Testamento, Cristo entrou em 12 casas. Somente em 12 casas. E isso explodiu meu coração. Eu falei, gente, 12 casas, o que essas famílias fizeram para chamar a atenção dele? Porque Cristo, com 33 anos, ele morre. O que aconteceu para ele entrar em somente 12 casas? A gente, talvez em 6 meses, entre em mais de 12 casas. Você tem convívio social, familiar, convívio social na empresa, no trabalho, concurso, colega, amigo, irmão da igreja. Talvez em 6 meses você entre em mais de 12 casas. Jesus Cristo, em 33 anos, ele entrou em 12, somente em 12, nem de parente foi. Então existe, biblicamente, um propósito para ele estar na nossa casa. Eu quero ler com vocês aqui que estão nos acompanhando. A gente vai começar esse devocional hoje. São 12 dias seguidos. Hoje, dia 15, até dia 26, direto, entrando nas casas que Cristo entrou. E a primeira está registrado aqui, ó. João, capítulo 1, capítulo 2. João 2 diz bem assim, gente. Deixa eu acompanhar. Se vocês tiverem Bíblia aí, tiverem um tempinho, eu sei que tem gente que está em trabalho, mas tentem acompanhar aí. Eu vou ver se eu consigo deixar registrado. João 2 diz assim: as bodas em Caná e água feita em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 e 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Tá, pessoal, deixa eu basear para vocês aqui. Começamos hoje, 12 dias, entrando em cada casa que Cristo entrou. Em 3 anos de ministério, ele entrou somente em 12 casas. E a primeira casa que Cristo entrou
A primeira casa que ele trouxe está registrada em João. E é forte que nós temos 4 evangelhos, né? 4 evangelistas que escreveu o evangelho da sua ótica, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver nos 4 evangelistas detalhes que um teve a percepção e o outro não teve. Tirando que o Dr. Lucas escreveu daquele que lhe contaram, né? Ele não estava ali presente, mas são 4 histórias registradas com contextos, com detalhes diferentes. Mas essa história das bodas de Caná, só João escreveu. Você já observou? Nenhum dos outros 3 escreveu isso. João é o evangelista do eu sou. É o que registra as falas de Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele é um evangelista que revelou a divindade de Cristo. E o que chama a nossa atenção é que, se a gente ler um capítulo antes, Jesus está chamando, versículos antes, Jesus está chamando Natanael, os primeiros apóstolos de Jesus, que é quando Filipe o acha e chama Natanael e fala: Natanael, vem ver, eu achei o Messias, eu achei o profeta, achamos aquele que a gente está esperando há tanto tempo, achamos o Messias. E quando Filipe chama isso, Natanael fala: de onde ele veio? Ele veio de onde? A gente sabe que existem judeus até hoje esperando a primeira vinda de Cristo. Achavam que ele ia descer numa carruagem, cheio de prosperidade. Mas é tão forte que quando Natanael fica sabendo que o Messias tinha nascido numa cidade pobre que era Nazaré, ele fala: pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A mesma coisa de olhar da região onde nascemos, um local humilde onde nascemos, e fala: rapaz, será que realmente esse homem, essa mulher, que nasceu nesse lugar simples, ou que mora nessa casa simples, será que realmente o que esse profeta está falando para ele, essa história que estão sendo contada, é para ele, é para ela? Onde ele nasceu? De onde ele veio? E Jesus olha para Natanael, Natanael desdenha de Cristo e Cristo honra Natanael. Natanael, ele menospreza Cristo e Cristo honra ele. Cristo olha para ele e fala bem assim: eis um verdadeiro israelita, cujo não há dolo, um verdadeiro homem. Porque ele sabia onde Natanael estava na sua infância. Ele olha para aquele homem e fala assim: eu te vi debaixo da figueira. Você não sabe com quem você está falando, mas eu sei com quem eu estou falando. E alguns historiadores dizem que na infância, quando Herodes mandou matar as crianças, e ali 2 crianças mais ou menos da mesma idade, ou 3, sobreviveu naquele dia de matança das crianças, que foi João Batista, Jesus e Natanael. Supostamente o historiador disse que a mãe de Natanael o escondeu debaixo de uma figueira e deixou aquela história guardada em segredo, onde só sabia a mãe dele e a sua criança, que era Natanael. Cresceu ouvindo a mãe falando: meu filho, você sobreviveu em uma época que todos os seus colegas de nascimento morreram, mas você sobreviveu porque eu te guardei debaixo de uma figueira. Só quem sabe é eu, você e Deus. E 30 anos depois, Cristo olha para ele desdenhando do Messias, e o Messias olha para ele e fala assim: você não me conhece, mas eu te vi debaixo da figueira. Sei quem você é, sei quem sua mãe é, te conheço. Jeremias 1, Deus revela a Jeremias que não conhecia do nascimento fora do ventre. Deus já sabia onde ele estava antes de estar no ventre. Eu te conheço. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Tenho certeza aqui que você não sabe qual é o diâmetro da válvula do seu coração e nem quanto pesa o seu cérebro, mas Ele sabe. O peso, tipo de sangue, quantos fios há na sua cabeça. Ele conhece. Nos conhece melhor que nós mesmos. E é tão interessante que dizem que Natanael ficou tão estupefato, tão animado nessa conversão, quando Jesus o chama para ser discípulo, que ele olha e fala: verdadeiramente tu és o Messias, que dizem alguns historiadores que Natanael o convida
para participar de um casamento, de uma união que estava acontecendo. E a gente começa aqui João 2, dizendo que no terceiro dia aconteceu bodas em Caná, e ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então presta atenção aqui, irmãos. Jesus foi convidado. Jesus não é um homem mal educado. Jesus não anda onde não tem convite formal. Jesus não entra onde a porta não é aberta. Apocalipse 3, ele diz assim: estou na porta e bato. Se alguém abrir a porta, ele não invade, ele não entra sem permissão, ele não entra sem convite, ele não entra que se a gente não permitir, não convidá-lo. Deus é um cavalheiro. E o que tem chamado a minha atenção é que ele foi convidado, a sua mãe foi convidada e até os seus discípulos foram convidados. Gente, nesse planejamento, tantas igrejas fazendo devocionais, e a gente vê os devocionais das pessoas, é só materialismo. A grande maioria quer passar no concurso público, quer formar uma, duas faculdades. A grande maioria quer ter uma casa melhor, quer ter um carro melhor, quer poder comprar em uma loja melhor. E isso tudo é bênção, não é pecado. Mas qual a importância que nós damos se ele entra na nossa casa? Ele é o convidado, no seu devocional está lá: Jesus é a minha primazia. Antes de qualquer outra coisa, eu quero ele o ano todo no meu lar. Eu quero ele dentro da minha casa. Eu quero sair de casa e ele sair comigo. Eu quero chegar em casa cansado e ele chegar comigo. Eu quero ir deitar e saber que ele está deitado comigo, do meu lado. Eu quero tomar um café de manhã e saber que eu estou tomando um café com a presença do Espírito Santo comigo. Eu quero que ele seja o convidado formal. Eu quero que ele seja o convidado principal. A gente vê hoje o mundo fazendo festas e bota bem assim: convidado especial DJ fulano, convidado especial o ator, a atriz global, né? Quem participa do Big Brother, essa miséria que existe, né? E o pessoal fala assim: são fulanos, são convidados especiais. Interessante é que se Jesus vivesse hoje, o que a sociedade ia falar de um homem de 33 anos que era um carpinteiro? Para a sociedade ele ia ser talvez um cara fracassado, que não deu certo na vida, não tinha formação superior. Talvez seria um cara que para os coaches de hoje seria um miserável. E olhar e falar assim: é impossível você ter mais de 30 anos e não ter feito 1 milhão. Seria um cara fracassado diante da sociedade. Isaías recebe a revelação e fala que ele era o mais desprezado entre os homens, o mais rejeitado. E dele não fizemos caso. Mas tem um porém: ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E o castigo que hoje te permite levantar estava sobre ele. Não é sobre aquilo que ele pode te dar. É sobre aquilo que ele é, irmãos. Ele é o Criador. É sobre aquilo que ele é. E Cristo entra na casa para um casamento. Ele foi convidado para um casamento. Glória a Deus. A gente vê pessoas que quando fazem um casamento, né, tá preocupado com quem vai estar lá, com o buffet, se vai agradar, né, com a alimentação, com a comida. E essa família, esse casal se preocupou em convidar aquele homem, a sua mãe e os discípulos. Então estavam ali 13, 14 pessoas, 12 discípulos, Cristo e sua mãe Maria. E eles estão ali, irmãos, naquela situação. Você sabe como que é casamento: é alegria, é felicidade. E o vinho na Bíblia representa alegria. Não é o que traz hoje sinônimo de embriaguez. Vinho, quando você vê vinho na Bíblia, representa alegria. Tá? Eu quero aqui desmistificar algo que eu não creio, que aquele vinho do casamento que Jesus multiplica era um vinho embriagante. Porque Maria não ia pedir para o seu filho: cadê o vinho? Acabou o vinho, sendo que o vinho estaria embriagando o casal e os convidados. Eu não creio nisso. Eu creio que o vinho era tipologia de alegria.
Porque, irmãos, nos tempos bíblicos, se um vinho acabasse antes de um casamento finalizar, aquele casal já entrava em um casamento com um símbolo de vergonha. Vergonha, desonrado, para muitos até amaldiçoado, porque não conseguiu entrar no matrimônio conjugal tendo vinho para sobrar. Aqueles mais supersticiosos, né? Vão passar uma vida de escassez, porque não tiveram vinho no casamento. E Jesus naquele casamento, quem já assistiu a série The Chosen, não sei se vocês já acompanharam, eu achei muito forte o que passou ali no The Chosen, que no The Chosen a gente tem uma visão de Cristo ser um homem carrancudo, sério, quieto, parado. E no The Chosen a gente vê um Jesus comemorando aquele casamento, brincando com os discípulos, né? Brincando, colocando a mão nos ombros dos discípulos, no pescoço e se alegrando, porque tinha um casal casado. E o que Deus uniu não separa o homem. Eu imagino Cristo alegre no casamento. De repente sua mãe chega ali no versículo 3 e diz: ei Jesus, não tem mais vinho não. Acabou o vinho. Jesus olha e fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? Irmãos, isso chamou minha atenção, porque Jesus olha, versículo 4, a primeira casa que ele entrou, casamento. Mulher, o que tenho eu contigo? Existem algumas pessoas que querem trazer a Jesus uma imagem de falta de respeito com a mãe, porque ele olha para Maria e fala: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado minha hora. Mas Jesus nunca chamou Maria de mãe. Já observaram isso? Todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus nunca chamou Maria de mãe. Até na sua crucificação ele olha para João e fala: mulher, aí eis o teu filho. Mulher não é faltar com respeito. Jesus não faltava com respeito com a sua mãe. Mulher era um sinônimo de respeito, como hoje é senhora. Hoje que você pega um ônibus e fala: senhora, quer sentar aqui nessa cadeira? Senhora, você quer isso? Quer sentar naquele banco? Era um sinônimo de respeito. Jesus fala: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus nunca tinha feito um milagre, irmão. Ele estava iniciando o seu ministério, entrou na boda de Caná, o primeiro casamento. Maria observa, porque a mulher tem esse sexto sentido. Tá aquela festa cheia de gente, todo mundo para um lado para o outro. Maria, eu creio que Deus deu para a mulher esse sexto sentido de observar as coisas. A Bíblia relata que a sábia edifica a casa. Maria observa aquela movimentação, imagina a tristeza no semblante do noivo, da noiva. Um casamento que acaba o vinho antes de finalizar a festa é um fracasso. E Maria olha com aquele sexto sentido que sua mulher tem, encosta em Cristo e fala: meu filho, alguma coisa está errada. O vinho acabou. Acabou o vinho. Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí ela chega, olha para os empregados da festa, no versículo 5, e fala bem assim: vocês fazei tudo o que ele vos disser. Eu imagino que no coração daquela mulher ela sabia, ela lembra do que havia acontecido 30 anos atrás, quando o anjo desceu e fala: mulher, você foi escolhida. De ti nascerá aquele que vai nos tirar dos domínios de Roma, será o salvador da humanidade. Então eu creio que Maria andava na expectativa de daqui a pouco ele vai se mostrar quem ele é. A qualquer momento ele vai se mostrar quem ele é. Então sempre que ela tem um problema, ela vai em busca de quem pode resolver esse problema. Meu filho, acabou o vinho. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Meu filho, acabou o vinho. Ela olha para os empregados e fala: fazei tudo o que ele vos disser. Porque toda casa e toda família passa por adversidades. O negócio não é a adversidade que está chegando. O negócio é quem estamos indo atrás, irmão. Qual é a solução? Você sabia que em pleno 2025, o primeiro mês do ano, se você fazer uma pequena pesquisa no Google, nunca houve tanto divórcio como nos últimos meses. Nunca houve tantos filhos que não falam com pais, com mães há anos. As famílias estão sendo defasadas, irmão. Os casamentos estão sendo defasados. Tem pessoas que estão brigando para tirar o estado civil, cartorial, para as pessoas não terem mais a necessidade de ter um documento.
Os atores globais, as atrizes globais hoje estão propagando um casamento aberto, onde o homem e a mulher podem ser livres quando saírem de casa para ter o relacionamento que quiserem, desde que voltem à noite para dentro de lá, do seu lar. Isso não é a casa, não é a família que Deus tem para ti. Não é o relacionamento que Deus tem para ti. Uma família que Cristo entra é uma família que ouve Jesus. Maria olha e fala assim: escutem o que ele está falando. Escuta o que ele está dizendo. Jesus olha e a Bíblia diz que tem ali 6 talhas de pedra, que seria para purificação. Segundo alguns historiadores, cada talha ali suportaria 6 galões de 30 litros d'água. Imagina, cada trilha ali então teria ali 120 litros de água, cada talha. 120 litros d'água, 6 talhas. Aí, acredito que mais de 700 mil litros de água. Jesus olha e fala bem assim: quantas talhas vocês têm? Tem uns 6. Versículo 7. Jesus olha para eles e fala assim: então enche essas talhas d'água, vai lá. Acabou o vinho? Aonde a minha presença está, não vai acabar. Mas, Senhor, não tem mais tempo, é madrugada. Um casal que encerra o casamento sem vinho entra no matrimônio até amaldiçoado. Jesus fala: vocês têm mais vinho? Não tem. O que tem? Temos água. Quantos litros de água? Temos 130 litros de água. Temos mais de 30 litros de água distribuída em 6 talhas. Jesus fala: pega 6. Nós amamos a Cristo, né, irmão? Se importem, não com a aparência se o milagre ainda não chegou, mas se preocupem em fazer detalhadamente o que Cristo está te falando. Não te preocupa: ah, mas o que vão falar da minha família? O que vão falar do meu casamento? Eu estou desempregado, estou passando uma luta terrível. É interessante que Jesus não olha o que os homens olham. Você está se preocupado que podem falar porque a luz cortou ou porque faltou gás. Jesus está dizendo: eu vou usar justamente aquilo que você tem. O seu maior milagre. E o primeiro milagre de Jesus saiu justamente daquilo que as pessoas já tinham em casa. As pessoas já tinham em casa 6 talhas d'água. João capítulo 2. Jesus olha para os empregados que Maria tinha advertido e falava assim: faça tudo o que ele disser. Irmãos, no mundo de hoje, que é um mundo de distração, o que o adversário mais faz é que você não ouça Cristo e não fazer o que ele diz. Jesus olha para aqueles empregados e fala: pega as talhas d'água. Versículo 6. Enchem de água essas talhas. Enche até em cima. Enche até estar no topo. Enche até suportar. Então imagina ali os empregados levando 6 galões de 30 litros d'água de cada metreta. A Bíblia fala no versículo 6 que tinha 6 metretas. E eles saíram para encher 130 litros de água. Quando Jesus decidir que aqui o casamento não encerrar e que o milagre ia acontecer, ele falou: eu não vou entregar vinho pela metade aqui. Enquanto tiver metreta, enquanto tiver galão de água, vai haver milagre. Irmãos, no Kairos de Deus, ele não está atrasado. Quem estuda teologia sabe que existe 2 tempos: o Kairos e o Cronos. Kairos e o Cronos. Cronos é o tempo do homem. Kairos é o tempo de Deus. No tempo do homem, Maria queria que ele fizesse vinho. No Kairos de Deus, Jesus falou que ainda não tinha chegado a sua hora. Eu imagino Jesus dando as costas, olhando para o casal, para a família e fala: pegue tudo que você tiver de galão vazio, tudo que tiver nas metretas e levem. Levem. Enchem de água até em cima. Louvado seja o Senhor. E eles levaram, irmãos, encheram de água. E quando eles trazem de volta, chama muito a minha atenção. Porque em um casamento formal, tinha uma autoridade chamada de mestre-sala. E o mestre-sala, ele era a pessoa responsável por avaliar. Hoje, nos dias de hoje, a gente ainda tem alguns mestres-salas. Aqueles que você se esforçam o ano todinho para fazer um aniversário para seu filho. E ele está lá como fiscal.
tá lá para ver o aniversário do seu filho, tá lá para ver um casamento, e ele chega lá e olha bem assim e fala assim: eu não achei que o brigadeiro tava doce o suficiente. Eu não achei que os refrigerantes estavam bons o suficiente. Você conhece algum mestre-sala aí? Fiscal? Vai pra festa para fiscalizar, vai pro casamento para fiscalizar. E o que chamou bastante a minha atenção é que o mestre-sala, ele era o responsável por provar o vinho. E ali ele dava o diagnóstico dele. Se aquele casamento tinha honra e ia entrar na vida conjugal honrado, porque tinha um bom vinho na festa. E lembra que eu falei no início da live, vinho na Bíblia representa alegria. O mestre-sala estava ali para dizer se a alegria naquele casamento ia continuar, naquela festa ia continuar. Mas todo mundo sabe, os serventes, os empregados que estavam trabalhando, Maria e Jesus e os discípulos, que não tinha mais vinho. Quando eles abrissem aquelas metretas de água, o que tinha lá era água. O vinho acabou. Jesus mandou encher cada metreta de água. 130 litros de água. Não tinha mais vinho. E simplesmente o mestre-sala senta na frente daquelas metrelhas. Quando o servente pega a cuia, ele coloca dentro do galão. Ou coloca o galão na vasilha, na cuia. E quando dá para ele experimentar, eu imagino todo mundo naquela expectativa, naquela ansiedade. Estamos dando para o mestre-sala, para a autoridade da festa, água em um casamento. Quando você faz aquilo que Jesus lhe ordenou a fazer, ainda que pareça que a desonra vai vir, porque, irmãos, tem coisa que Jesus faz que não tem lógica. Tem coisas que Jesus faz que não tem lógica. Você não precisa entender. Cai para nós, irmãos. Você entende tudo que Deus faz? Você entende tudo que Deus faz? Deixar uma mulher que está perdendo sangue há 12 anos vir se rastejando no chão. Você entende por quê? Um homem de nascença, que é cego de nascença, e Cristo sabe disso. Deixar ele gritando, rompendo a multidão. Você entende isso? Será que Jesus está atrasado? Dá um filho para Abraão, para Sara, já mais de 100 anos na vida. Idoso. Quanto tempo o povo sofrendo no Egito? Será que ele está atrasado? Deus não se atrasa. E eu quero abrir um parênteses aqui. Esse ano não vai ser um ano só de realização financeira e ministerial, como muita igreja está dizendo. Vai ser um ano que Ele vai permitir que os maiores milagres aconteçam. Para você crer. Porque algo que chamou a minha atenção nesse texto. Quando está todo mundo na expectativa, vendo que o mestre-sala vai beber água, e o mestre-sala experimenta, ele olha para o casal e fala bem assim: vem aqui por gentileza, porque vocês fizeram algo aqui que eu nunca vi. Eu participo de casamentos há anos e eu nunca vi. Vocês guardaram o melhor vinho para o final. Geralmente as pessoas nos casamentos entregam o melhor vinho no início da festa. Porque as pessoas ficam já meio embriagadas, meio tonto, e não percebem no final da festa que o vinho não é tão bom. Vocês fizeram ao contrário. Deixaram o melhor para o final. O melhor de Deus ainda está vindo, irmão. Tanta tribulação que nós passamos, tanta vergonha o diabo querendo trazer para sua família, e o Espírito Santo disse que o melhor ainda está vindo para o final. O melhor virá no final. Você já viu um casamento? Quem já participou de casamento aqui? Eu já ministrei alguns. Você já viu um casamento ou alguma festa que algumas pessoas falam bem assim: vamos começar a dar uns docinhos e deixa essa comida aqui que é mais, custou mais pra gente pro final, porque essa comida aqui é mais valiosa. Vamos dar cachorro quente pro pessoal, deixa o estrogonofe pro final. Vamos dar só um docinho e deixa o creme de la creme, deixa a comida melhorzinha pro final. Geralmente faziam isso. Mas Jesus está na festa, irmão. Na festa que Jesus está, você não economiza no melhor e dá o que não presta na frente.
Na festa que Cristo está, ainda que você acha que não tenha mais condição, Ele faz da água virar vinho. Você não precisa se organizar onde Jesus está, não tem organização, não tem lógica. Ele vai fazer ter onde não tem. Ele fará aparecer de ainda que não tenha lógica, não tem. Pastor, eu não estava esperando, me ligaram. Eu não estava esperando, eu recebi um e-mail. Eu não estava esperando e meu telefone tocou. Eu não esperava, como que aconteceu? Tá chegando aí, irmão. A primeira casa que Jesus entrou foi para que a alegria continuasse. Pastor, quer dizer que eu não vou passar por enfermidade? Quer dizer que eu não vou passar por situação ruim? Quer dizer que no ano de 2025 eu não vou passar por nenhuma luta, por nenhum vale? Não é isso que eu estou falando. Eu quero te dizer que na hora que você achar que a desonra vai bater a sua família, Ele vai te mostrar que você já tinha dentro do seu lar a provisão. Creia, irmãos. Algo tem chamado a minha atenção para eu encerrar aqui. Geralmente é 30 minutos nesses 12 dias. É um versículo 11. Para encerrar as bodas de Caná, a primeira casa que ele entrou. O versículo 11 diz que Jesus principiou assim os seus sinais e manifestou a sua glória no casamento. E encerra o versículo 11 bem assim. Os seus discípulos creram nele. Irmãos. Eu não sei se vocês entendem isso daqui. Os discípulos estavam com ele. Mas depois do milagre no casamento, a Bíblia diz que os discípulos creram. Uai, então não criam antes? Ou não eram discípulos? Você conhece algum cristão que congrega, que vai para a igreja, e quando passa por alguma situação ruim, ele parece que não tem mais fé? Não crê. A Bíblia fala por diversas vezes que o justo viverá por fé. O adversário pode até contribuir para que você passe alguma luta financeira, alguma luta conjugal, com que você perca uma alegria momentânea. Muitos perdendo, passando por enfermidade como passou Jó. Mas você não pode deixar de crer, irmão. Ele não tem esse poder de tirar a fé. E como que eu posso gerar fé? Ouvindo. Escutem o que ele diz. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Desliga um pouco as redes sociais, irmão. Ouça o que vai fazer o teu coração explodir de fé. Ouça o que vai fazer você ficar perto de Cristo. Ouça o que no momento de angústia vai te fazer saber que Ele vai prosperar, uma porta vai se abrir, o telefone vai tocar, uma chamada vai vir, algo vai acontecer. E depois daquele milagre, até os discípulos creram nele. Será que não é por isso que Jesus permite algumas aflições na sua vida? Para a sua fé ser despertada? Será que não é por isso que se a gente viver no comodismo a vida toda, sempre no bem-estar, você pararia de orar? Pararia de ler? Não se alimentaria mais? Talvez não congregaria? Você entendeu por que Deus permite algumas situações? Porque a sua fé vai ser manifestada. Você vai buscar ouvir Ele. Vai buscar ir para os pés dele. Eu quero encerrar aqui, irmãos, orando com vocês aqui. Já passou dos 30 minutos. Amanhã a gente entra na segunda casa com Cristo. E eu quero encerrar com vocês orando aqui um minutinho. Um minutinho. A entendermos que o segredo que fez Jesus entrar na primeira casa foi uma família em leito conjugal, disposta a ouvir o que ele diz. Disposto a ouvir o que ele diz. Vamos orar?
Eu ia convidar uma pessoa aqui para orar aqui, mas como acredito que o pessoal está trabalhando, deixar para as próximas dos 12 dias. Eu vou convidar alguns no final das lives para estar orando conosco aqui, tá encerrando esses 12 dias. Eu não sei se os irmãos aí pode estar entrando para orar, mas eu vou orar, fica para próximos. Eu convido alguém para estar encerrando as lives e estar orando conosco. Amém? Irmãos, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu janeiro, o seu ano de 2025. Que Cristo esteja no seu lar e que você saiba que se ouvir o que Ele disse, Ele está disposto a fazer milagre dentro da sua casa. Vamos orar ao Senhor. Pai, essa manhã queremos te dar graça, porque como nas bodas de Caná, o Senhor viu que havia metretas cheios de água dentro daquele lar, e seria suficiente para fazer um milagre, continuar a alegria dentro daquela casa. Eu quero lançar essa palavra profética para a vida daqueles que estão acompanhando agora, os que vão acompanhar depois. Que o milagre aconteça dentro do lar, exatamente com aquilo que já temos, desde que nós ouvimos a Tua voz, Senhor. Pai, nesse ano tem muitas pessoas planejando bênçãos materiais, planos financeiros, planos de diversas áreas. Mas antes de qualquer bênção nessa terra, pedimos a Tua presença na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família. Creio, Pai, que o Mestre Sala está indo ao redor de cada casa. E quando chegar, Ele vai dizer no nosso lar que o Senhor guardou o melhor para o final. O melhor ainda está por vir em nossas casas e em nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe. Amanhã, se Deus nos permitir, a gente vai para a segunda casa. E esses 12 dias nesse propósito. Tá bom? Ore, faça um jejum aí. Tá? E que Deus abençoe sua família de uma forma sobrenatural esses 12 dias. Deus abençoe. Fica na paz, irmãos.